São 10 horas e 41 minutos. A alta de casos de Covid na China acende um alerta mundial na saúde. De acordo com a agência de notícias RFI, mais de 20 milhões de pessoas podem estar infectadas no país. Pequim ainda não divulgou o número oficial de mortos e infectados. O governo suspendeu as medidas sanitárias contra o coronavírus e os crematórios estão sobrecarregados. Bom, para falar deste alerta na saúde, vamos conversar agora com Marcos Vinícius de Freitas, que é professor de Relações Exteriores. Oi, professor, bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Kalina, um prazer conversar com você hoje. Prazer é todo meu, professor. Bom, vamos lá. Quão preocupante é essa notícia da China sobre a Covid, professor? Você lembra, Kalina, que há pouco tempo atrás a gente estava discutindo justamente sobre as medidas chinesas, de que elas estavam sendo estavam sendo até muito fortes em relação às medidas que eles tinham adotado. E nos comentários que a gente fez na ocasião, eu sempre afirmei que o grande problema da China era justamente o fato de que não existe sistema de saúde que consiga atingir uma população de 1,4 bilhão de pessoas. Então, à medida que o governo começou a flexibilizar esses lockdowns e essas medidas mais draconianas, como a gente vinha chamando anteriormente, como a mídia anteriormente também se referia a elas, é normal que haja aí um incremento no número de casos, e que isso reflita nesta situação que a gente observa também do número de casos crescendo e também a preocupação com relação ao próprio sistema de saúde não estar preparado para lidar com isso. Obviamente a gente tem observado críticas aqui e ali sobre a falta de preparo, mas é impossível você conseguir um controle melhor sobre uma situação que abrange tanta gente. Mas, por exemplo, viu, Kalina, eu já recebi notícias, por exemplo, que o governo tem falado com as farmácias e tem tomado algumas medidas para que, num processo de aceleração do número de casos, que as farmácias não pratiquem aí também aquele famoso aumento de preços dos produtos quando são características, situações mais complexas como esta. Então, o governo chinês enfrenta aí as dificuldades desta situação. Existem algumas projeções que dizem que pode chegar aí a 1 milhão de mortes, e é justamente tudo aquilo que os governos chineses tentaram evitar, o governo chinês tentou evitar durante muito tempo e que agora a gente vê aí alguns casos crescendo. Agora, professor, o senhor acredita que aquelas manifestações que a gente viu acontecendo na China, em várias cidades, tenham pressionado o governo a tirar essas medidas restritivas? De fato surtiram um efeito, né, Kalina? Porque você tem que lembrar uma coisa importante, né? Um dos elementos fundamentais da legitimidade do Partido Comunista da China é justamente a entrega de resultados positivos para a população e de resultados econômicos e de resultados que reflitam aí o bem-estar da população no geral. Então, isso é uma característica comum que faz até com que o governo possa aí exercer legitimidade e possa ter a legitimidade necessária para permanecer no poder. Então, aquela pressão houve e justamente a gente observou logo em seguida que houve uma flexibilização. Obviamente que Pequim e Xangai, que são os grandes centros, as normativas são diferentes. Veja, eu dou aula na Universidade Chinesa e eles já disseram que algumas modificações que aconteceram em outras províncias não serão necessariamente aplicadas a Pequim e a Xangai, justamente por causa do número de habitantes e da importância dessas cidades, e também pelo fato de que em outros locais a quantidade de infecção resultante da coronavírus não tem sido tão elevada. Mas o que a gente nota é que sim, não é? Você teve ali o impacto das manifestações e também uma coisa que todo mundo achava, né? Nem todo mundo na China se vacinou, não é? Então aquela ideia de que todo mundo é obrigado a fazer as coisas não aconteceu, e é justamente uma das preocupações do governo chinês é a quantidade de pessoas ainda que não tomaram vacina, particularmente os mais idosos, que são aqueles que são acometidos da doença e que pode aí piorar a situação justamente em razão de outros quadros que possam existir. Certamente, professor. Agora, aquela dúvida, né? Essa alta de casos de Covid na China pode, de alguma forma, afetar a gente aqui no Brasil?
Tudo depende aí das variantes, né, Kalina? O governo chinês, ele tinha adotado duas práticas nesse processo todo, com relação à questão da Covid. Uma, não importar o vírus, então eles reduziram substancialmente o número de voos que estavam vindo de outros lugares do exterior, essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, tentar conter necessariamente o vírus, de o vírus se espalhar no país. Então, essas foram as duas políticas que foram adotadas. Nós vemos que na questão do controle doméstico do vírus, houve aí uma flexibilização que é preocupante, porque você sabe justamente, né, que é impossível você ter aí um sistema de saúde que funcione perfeitamente quando você tem uma população tão grande, mas isso eles flexibilizaram. Agora, na questão da importação do vírus, eles ainda têm alguns controles de pandemia, alguns controles de quarentena, têm reduzido o prazo das quarentenas para estrangeiros entrando na China, e também é uma coisa importante de lembrar que a China nunca fechou aí completamente o seu espaço aéreo, como a Austrália e Nova Zelândia fizeram, para a entrada e saída de estrangeiros, desde que cumprisse os requisitos da pandemia. Obviamente que quanto mais a gente nota um comércio internacional, quanto mais as pessoas viajam, mais aumenta aí a possibilidade de você ter novos casos surgindo. Mas não é a China aí o grande problema. Nós temos visto que a questão das variantes da Omicron continuam presentes em vários locais do mundo. Agora, professor, vamos mudar um pouquinho de assunto? Hoje, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, recebe Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, na Casa Branca. Como que isso, professor, pode ser interpretado pela Rússia, né? O senhor acredita que isso pode agravar o conflito de alguma forma? Essa é uma guerra de procuração, né, que a gente chama em relações internacionais, em que você tem um conflito de fato entre Rússia e Estados Unidos, os dois aí por uma questão de primazia global. A Rússia porque não quer ser entendida somente como uma potência regional, mas uma potência importante, e aí com Vladimir Putin considerando o colapso da União Soviética como a maior tragédia do século XX, e você tem os Estados Unidos que querem manter esta posição de liderança global, de hegemonia, como a gente chama, esta posição de hegemonia global, em que eles basicamente ainda ditam as regras do jogo. Obviamente que esta luta entre Estados Unidos e Rússia também afeta a China, porque justamente é o temor norte-americano de que haja ali uma associação mais intensa entre China e Rússia, que era basicamente o mesmo temor que os britânicos tinham de uma associação entre a Alemanha e Rússia no início do século XX. Então, estas são coisas que acontecem aí neste processo. Mas a realidade é de que o apoio norte-americano é essencial para que Zelensky consiga manter a guerra. Eu estive numa conferência na semana passada e a grande alegação dos membros da OTAN é justamente não deixar que a Rússia ganhe esta guerra, ou que se tenha a percepção de que a Rússia ganhou esta guerra, porque o pessoal da OTAN entende que isso seria prejudicial à imagem da aliança, que tem fortalecido e que tem sido a responsável pelo fornecimento dos equipamentos militares utilizados pela Ucrânia. E o fato é de que essa guerra vai se arrastando e vai ser aquela guerra que vai depender aí de quem tem a capacidade econômica de continuar nesta situação até o final. Agora, os europeus, viu, Kalina, não estão muito contentes com essa situação toda, porque o resultado desta guerra é muito assimétrico, né? Os europeus hoje em dia estão pagando 4 vezes mais, em alguns casos, pelo custo da energia, que vinha mais barato da Rússia. Eles dependem aí de comprar energia dos Estados Unidos, então notam aí que existe uma transferência de renda para os Estados Unidos, que não aproveitou, que não fez condições melhores neste processo todo. E aí eles perderam acesso à importação do óleo e do gás russo, que era mais barato e era mais confiável, e se encontram aí numa situação difícil de lidar nesse momento, porque tem um aumento da inflação e toda a situação negativa que você enfrenta hoje em dia na Europa. E os países europeus são vítimas também, viu, do fato de que não tem muito espaço de manobra, né? Você tem bases norte-americanas ali na Alemanha, em Portugal, na Itália, e esses países não têm a
plena capacidade de dizer não queremos mais manter sanções, esse tipo de coisa. Então, o encontro de Biden com Zelensky visa aí fortalecer esta ideia de que os Estados Unidos estão com a Rússia, e resta saber o quanto de bala na agulha o presidente Putin ainda tem para manter esta guerra em continuidade. Justamente sobre isso eu quero perguntar para o senhor, para a gente finalizar a entrevista, como que o senhor avalia atualmente a posição da Rússia nessa guerra? Ela foi enfraquecida? Olha, Kalina, é difícil de responder, viu? Difícil de responder porque você tem vários relatos aí complexos sobre a situação toda, pelo fato de os russos terem saído em alguns momentos de algumas áreas que eles conquistaram e de terem tido aí uma atuação errática, muitas vezes, no campo de batalha. Mas o fato é de que os territórios que eles pretendiam e almejavam controlar, isso eles não fizeram e não perderam. E o que existe, e uma das razões até da visita do Biden, do Zelensky ao presidente Biden, é que existe um temor grande até de que neste período de inverno a Rússia esteja muito mais preparada para um avanço militar, inclusive retornando a Kiev, retornando a outros locais que eles abandonaram no passado, para se aproveitar da superioridade bélica que os russos têm nesta questão do inverno e do combate durante esse período. Então, a situação é complexa, mas o que a gente nota é que Putin não arrefeceu neste momento todo, as sanções não surtiram os efeitos que elas preconizavam e ele continua aí até mesmo com uma opinião pública favorável dentro do seu próprio país. Então, estes três fatores mais ou menos dão a ele a necessária propulsão para manter aí a guerra e para manter a situação. E todas aquelas coisas que a gente via, teorias conspiratórias, de que iriam matar o Putin, de que ele estaria isolado totalmente, todas essas teorias têm ido aí por água abaixo e justamente pelo fato de ele ter comprovado uma resiliência também muito maior do que aquela que se acreditava no início, se a gente fosse nos basear naquilo que é dito justamente em alguns mecanismos de imprensa ou por alguns especialistas na área. Professor Marcos Vinícius de Freitas, obrigada pela entrevista mais uma vez e um ótimo dia para o senhor.